Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Tumores ósseos malignos ao nível do joelho, em crianças abaixo de 10 anos de idade. Tratamento cirúrgico, amputação versus cirurgia preservadora de membro com enxertos versus cirurgia preservadora de membro com endoprótese. Eu sou o Dr. Fábio Fernando Eloy Pinto, sou médico titular do AC Camargo Cancer Center, doutor em oncologia, e hoje trouxe para conversar conosco aqui o Dr. André Ferrari, mestre em ortopedia e traumatologia pela FM-USP e médico assistente do grupo de ortopedia oncológica do Hospital das Clínicas e chefe da equipe de ortopedia oncológica do Hospital Santa Paula. O Dr. Marcelo Souza, professor de ortopedia da Universidade Federal do Pernambuco e da Universidade Estadual do Pernambuco, coordenador científico do Departamento de Ortopedia Oncológica do Hospital do Câncer de Pernambuco, e o Dr. Ricardo Becker, ortopedista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Queria dar um bom dia a todos. Gostaria de começar a discutir um pouquinho com vocês, Ricardo, Ferrari e Dr. Marcelo, sobre uma questão bastante complicada na oncologia ortopédica, né? Que são os pacientes com tumores malignos abaixo dos 10 anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles casos de joelho especificamente, né, da região de fêmur distal ou tíbia proximal. Então, eu gostaria de começar discutindo com vocês duas etapas primeiro. Gostaria de primeiro nós falarmos um pouquinho daqueles casos que estão abaixo dos 10 anos, mas que são crianças que estão próximo aos 10 anos, 8, 9 anos e pouquinho, quase 10 anos. Então, eu gostaria de saber, vamos começar com o Dr. Ricardo Becker, né? Como que ele costuma tratar? O caso é muito simples, é uma criança aí dos seus 9 anos de idade, você pode definir aí se é um caso de sexo masculino ou sexo feminino. Como é que você opta por tratar essa criança? Ela tem um osteosarcoma, um Ewing? Dr. Ricardo, o que você poderia dizer para nós aqui? Como é que nós vamos tratar essa criança do ponto de vista de ressecção? Ok, todos nós vamos fazer uma ressecção ampla, com margem bem definida, né? O estadiamento já foi feito, ela tem uma lesão local. Como é que o senhor opta por tratar esse tipo de paciente, Dr. Ricardo? Bom, agradeço o convite para a participação desse podcast. É um tema bem interessante e é um desafio para todos nós, sem dúvida, quando chega o paciente nessa faixa etária no nosso consultório. Tem algumas coisas que eu levo como diretriz para o tratamento desses pacientes, seja da parte de ressecção quanto reconstrução, que é, sem dúvida, primeiro, o tamanho. Tá? Pacientes que têm 10 anos, que têm um tamanho regular, tudo bem, tranquilo, acho que a gente fica um pouco mais tranquilo. Pacientes com 8 anos, acho que já começam a complicar um pouquinho mais. Tem alguns pacientes de 10 anos que têm um tamanho menor que a média, ou seja, a gente tem que ficar atento. E alguns critérios que eu uso basicamente, assim, sem dúvida, primeiro é o tamanho da ressecção que vai ser feita, e o local do tumor. E aí eu estou falando de ou fêmur distal, ou tíbia proximal, com ou sem envolvimento da epífise, né? Que é importante a definição também para o que vai se reconstruir depois. E não dá para esquecer da questão relacionada à condição sistêmica desse paciente, tá? Ou seja, o prognóstico desses indivíduos. Principalmente para algumas alternativas de reconstrução, até os fatores sociais envolvidos e a possibilidade de reabilitação. Então, eu tenho alguns critérios, assim, onde, por exemplo, para pacientes que têm um tumor no fêmur distal, crianças aí de 10 anos, 8 anos que têm um tumor no fêmur distal, sempre abordo com os pais a possibilidade de realizar uma amputação. Por quê? Porque a gente sabe que as discrepâncias podem levar a uma função muito ruim no futuro. E o número de cirurgias, consequentemente, é enorme, onde você vai ter um paciente curado com uma sequela severa do mesmo. Mas se fosse assim tão simples, né? Não é. Então, é óbvio que se você tem um filho de 10 anos, 8 anos ou menos, a última coisa que você quer é dar uma amputação dessa criança. Então, se for possível, se os pais toleram, aceitam a possibilidade de amputação e reconstrução
que a gente pode lançar a mão. Se não aceitam, por exemplo, no fêmur distal, eu vou para a cirurgia preservadora, tá? Independente de ser 8 anos ou 10 anos, e aí vai depender se existe ou não envolvimento da epífise desse paciente. Então, assim, se você tem uma epífise saudável, ou seja, você consegue preservar a articulação do fêmur distal, vamos para um enxerto intercalar, tá? E aí a gente pode discutir qual tipo de enxerto intercalar, vai usar um enxerto, vai utilizar um frozen, tá? Principalmente para os casos de Ewing, que tem uma resposta com estoque ósseo adequado. Tá? E claro, se você consegue, nessa situação, fazer uma cirurgia preservadora nesse formato, legal. Isso para paciente, sem dúvida, sem doença na metastática, né? Paciente que tem uma doença localizada. Agora, se o paciente tem essa faixa etária, tem com um tumor do fêmur distal, comprometimento da epífise, você tem que pensar na possibilidade de fazer uma solução endoprotética. Então, eu geralmente vou para uma dessas duas alternativas quando eu penso em preservar o membro, principalmente por falta de aceite dos pais, e depois vou para a alternativa de amputação, caso eles tolerem a possibilidade de fazer a perda de membro do paciente. E é claro, eu tenho também as estratégias para quando existe quando é tiver proximal, ou uma não epífise comprometida, mas aí eu acho que a gente pode, de repente, dar sequência para não tomar conta aqui de todo o podcast. Com certeza. Bom, vamos dificultar um pouquinho aqui. Becker já deu uma boa introdução sobre as possibilidades aí de reconstrução, né? Vamos tentar, obviamente, conversar com os pais se existe a possibilidade de um aceite de uma amputação, mas, Ferrari, a gente sabe que 95% dos casos, a primeira resposta dos pais, se não for mais esse 95%, a primeira resposta dos pais é: doutor, eu não quero que ampute a perna do meu filho. O que o senhor pode fazer para não amputar a perna do meu filho? E também, para ajudar um pouquinho, vamos dificultar um pouco mais, vamos colocar que a fise está acometida, Ferrari. Não dá para salvar a fise, pelo menos do osso principalmente acometido, no caso do fêmur distal aqui que nós estamos discutindo, tá? Qual é a sua abordagem para esses casos? Então, eu acho que, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui participando do podcast da SBOT. Eu acho que o Becker já pincelou bastante aí, né, em linhas gerais, qual que é o raciocínio. Eu sigo mais ou menos uma linha parecida com ele. Acho que só um pouco diferente, né, que eu penso nessas crianças próximas já dos 10 anos, que é o subgrupo aí que a gente está abordando agora, né, 8, 9, quase 10 anos. O Ricardo disse que ele já propõe, né, amputação para a família, ou pelo menos expõe essa possibilidade, né? Eu falo que tem essa possibilidade de amputação, mas nessas crianças maiorzinhas eu procuro evitar ao máximo fazer amputação. Eu já tento propor como uma primeira opção, né, uma cirurgia preservadora. Nas crianças abaixo de 8 anos, né, 7 anos para baixo, aí já fica um pouco mais difícil, já a amputação acaba sendo uma primeira opção, e eu tento forçar um pouco mais, não forçar, mas explicando, né, que é uma situação, uma opção melhor para a criança. Nessa situação que você falou, então, uma criança já quase 10 anos, grandinha, né, que tem um tumor de fêmur distal, por exemplo, acometendo a fise, a gente perde a principal opção biológica de reconstrução, que é o allo-enxerto. Então, quando não tem a fise acometida, dá para fazer uma ressecção transepifisária e usar um allo-enxerto com placas fixando, uma reconstrução biológica duradoura, e que, quando não tem as complicações iniciais ali de infecção, pseudoartrose, enfim, soltura, a longo prazo ela tende a ter uma durabilidade boa, né? Mas quando isso não é possível, né, nessa situação que você falou, a gente perde essa opção, não dá para fazer o allo-enxerto. Então, a reconstrução com endoprótese acaba sendo a minha solução de escolha. Mas, assim como o Becker falou, a gente cai num problema muito grande, que é a discrepância de comprimento de membros no futuro, né? Então, é uma coisa que a gente tem que eu procuro explicar muito no consultório, quando eu estou propondo a cirurgia, explicando como vai ser, que ela vai ter cirurgias depois no futuro, para a gente tentar compensar essa diferença.
então fazendo epifisiodeses provisórias ou definitivas. Então, no fêmur distal, por exemplo, o que eu faço, a fise do fêmur distal contralateral tem que ser fechada, porque essa não vai ter nenhuma, obviamente, nenhum crescimento, porque vai estar com a endoprótese, o lado da reconstrução. Mas dá para fazer endopróteses preservadoras da fise da tíbia proximal, né? Quando a gente faz o joelho total, ou faz um joelho parcial, tipo sem a tíbia ou sem o fêmur, se for um tumor de tíbia proximal, né? É, em geral, as de tíbia proximal parciais, elas vão melhor do que as de fêmur distal parciais, né? Ficam mais estáveis, né? As de fêmur distal tendem a ficar com mais instabilidade, isso fica com subluxação, com mais frequência do que a de tíbia proximal. A de tíbia proximal eu tento bastante fazer parcial, tíbia proximal parcial. Mas as de fêmur distal, eu procuro fazer o joelho total, constrito, mas com aquele componente de tíbia que é bem fininho, que faz só uma osteotomia epifisária mesmo, preservando a fise, e sem cimentação, a haste lisa, né? Sem cimentação na haste, sem ter osteointegração na haste ali, né? Ela não tem porosidade, não tem hidroxiapatita, não tem nada disso que permite algum crescimento. E acaba tendo só uma lesão, um orifício, né? Bem no meio da fise, então algum crescimento ainda vai ter. Então aí tendo uma monitorização frequente ali nos meses subsequentes, para eventualmente fazer uma epifisiodese provisória do outro lado e depois retirar, né? Quando isso tiver mais ou menos equilibrado, para tentar minimizar um pouco essa questão da discrepância. Mas é um problema que os pais têm que, e a criança, né, tem que estar bem cientes que é uma complicação mecânica, ortopédica a longo prazo que pode limitar bastante a criança depois. Perfeito. Bom, então, doutor Marcelo, o Becker já deu o Becker começou introduzindo para a gente como seria a abordagem do paciente no tumor maligno no fêmur distal, né? Eu considerei as possibilidades de não fazer uma amputação nesse caso. O Ferrari comentou um pouco das reconstruções aí, como eu coloquei uma situação específica em que a epífise e a fise estavam comprometidas, né? Então não seria possível fazer uma ressecção desse fêmur distal de forma que preservasse a epífise, né? Então, os enxertos intercalares, como o Dr. André comentou, eles estão afastados como possibilidade de reconstrução. E aí ele comentou mais a respeito das reconstruções com as endopróteses, seja parcial ou seja com um pino único, né, sem cimentação na tíbia. E o senhor, doutor Marcelo, o senhor teria alguma alternativa para a reconstrução de uma ressecção de fêmur distal com envolvimento fisário e epifisário que não a endoprótese? Ou o senhor prefere a endoprótese também? Fique à vontade para comentar com a gente um pouquinho da sua experiência e das suas escolhas aí no tratamento, por favor. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ferrari, Becker. Bom dia a todos. Grato demais pela lembrança aqui do nosso nome, né? Olha, veja, isso é um desafio para todos nós, né? Não importa nem muito a experiência que cada um tem, porque só a idade do paciente, a localização e o acometimento metafisário da lesão já deixa a gente quase em xeque-mate. Agora, eu diria, tem alguns parâmetros assim, básicos. Por exemplo, a lesão é no fêmur ou é na tíbia? Quando é no fêmur, a gente tem muita coisa para pensar, porque tem muita parte moles e dá para você pensar em proteger uma endoprótese, botar uma lixeta, etc. Na tíbia já começa a complicar, principalmente numa criança, e veja lá, se for nordestina pequena, não é? Abaixo de 10 anos ou até 10 anos mesmo, dificulta mais ainda, porque vai ficar uma discrepância de membro terrível. Nós não temos no Brasil nenhuma endoprótese extensível, assim, com uma qualidade fantástica, que cresça 10 centímetros facilmente, com um impulso de ressonância. Isso é ficção científica, tá certo? Nós não temos. Na Inglaterra o pessoal tem e fazem muito, né? O pessoal faz muito lá. Agora, a nossa realidade aqui é outra. Então, numa idade como essa, nós pensamos sempre em, primeiro, preservar a vida dessa criança. Para preservar, a gente precisa ter margem nessa ressecção. Como eu falei, no fêmur é mais fácil, na tíbia é mais difícil.
E também a gente não está nem falando da lesão em si, né? O quanto ela é extracompartimental, se está muito próxima de fecho. Estou nem falando isso. Mas então nós conversamos com os pais e dizemos, olha, aqui a nossa prioridade é a vida, depois o membro, depois a função do membro, depois a estética do membro. A gente vai por esse caminho, entendeu, Fábio? E aí, nesse caso, a gente sugere, quase de rotina, ou uma amputação, ou, como todos sabem, nós advogamos muito o VANES, desde que o paciente não seja metastático, desde que ele seja um bom respondedor do ponto de vista quimioterápico. Então, a plástica de rotação é um procedimento bastante, digamos assim, funcional. Todos nós concordamos com isso. Aí o pessoal vem muito com o argumento de que o doente não aceita, que o aspecto cosmético, mas isso fica em segundo plano, pelo menos para nós aqui, né? Aqui no Hospital de Câncer de Pernambuco, a gente tem até um dos pacientes vivos de Vanessa trabalhando nas contas médicas, que serve de garoto propaganda. Então, ele desce, mostra como é que é o joelho dele, tira a roupa, tal, mostra a prótese, facilita um pouco. E nós temos uma história, né? Nós temos uma história. Eu tenho, acho que, salvo engano, agora eu estou com 27 ou 28 casos operados na minha vida. Não é muito, mas é uma estatística razoável. Eu acho que eu tenho 13 vivos. Os outros morreram de metapulmonar, que morreria, entendo eu, também, se fosse uma endoprótese, uma enxerto, qualquer coisa. Então, essas são as duas pegadas, amputar ou vanessa. Se o paciente não aceita, eu digo, olha, endoprótese, eu acho que é uma loucura botar endoprótese, até mesmo extensiva, numa criança de 10 anos. Eu acho que não tem o menor sentido. Vai ficar uma discrepância terrível. Você vai ter que botar, talvez, um fixador externo, alongar esse membro. Então, eu também ofereço a possibilidade de uma artrodese. O joelho vai ficar rígido, mas, pelo menos, se der certo, é uma operação só. Endopróteses vão ser N operações, para não dizer 10 ou 8 ou 9. Né? Então, artrodese a gente também oferece. E depois vai compensando no sapato, a criança vai amadurecendo e você vai alongando ou encurta o membro contralateral depois, como nós já fizemos, né? No final do crescimento. Isso se ela sobreviver. Então, para não ficar repetindo o que o Becker e o Ferrari já disse com muita propriedade, eu teria isso a acrescentar. Agora, uma pequena observação, um procedimento que raramente a gente faz, porque não chega muito, é quando não tem, Fábio, acometimento da metáfise, que é aquela epifísio de extração na metáfise, não é? Tanto do fêmur quanto da tíbia, mais uma vez no fêmur é bem melhor, com um fixador externo, e depois você resseca. E aí você bota a enxerto, bota você congela, faz alguma coisa para preservar a epífise. Não é? Eu só operei até hoje, acho que foram 6 casos, inclusive está publicado no capítulo do Miquel Sanhulian, mas é muito difícil a gente receber um paciente nesse nível, entendeu? Então, resumindo, amputação, vanesse ou epífise de extração, não é? Antes da ressecção, em termos de acrescentar o que fazer. Endoprótese no Brasil, acho uma temeridade em criança dessa idade, porque vai ser uma criança que vai ser operada, sei lá, a vida inteira, e pode até, muito provavelmente, terminar numa amputação. Então, a gente é um pouco mais pé no chão, né? Mesmo que eu tivesse uma multares, uma coisa do outro mundo, que vem lá da Alemanha, vem da Itália, vem tal, mesmo assim, a endoprótese numa criança dessa idade, eu sou muito cético, muito preocupado com isso. Eu sempre tive curiosidade, né, com essa reconstrução, com essa cirurgia, e agora eu entendi como o senhor conseguiu ter tantos casos, né? Tem um garoto propaganda no seu hospital, né? Isso com certeza ajuda muito. Eu tive, acho que 3 casos já no HC que eu indiquei o Vaness, mostrei os vídeos, né, no YouTube, tem muitos vídeos, né, de pacientes com essa cirurgia, e a criança topa, nas 3 ocasiões, a criança topou e a família não quis, os pais não quiseram. Então, achei muito curioso essa situação, porque acho que tendo uma pessoa para mostrar, né, uma pessoa operada com longo tempo de vida, né, com uma sobrevida boa, acho que isso faz uma diferença na hora de propor a cirurgia, né? Olha, Então, quem sabe um aí dia. Aí em São Paulo, Ferrari, um dos meus pacientes tem um nome bem peculiar, chama-se Rumenig.
ele tem 23 anos de operado e ele mora em São Paulo. Então, se você quiser, quando precisar, dou o contato dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um esforço para ir até você, mostrar a perna dele, porque ele é um cara maravilhoso, casado, tem filho, faz academia, esteira, faz tudo, é um resultado fantástico. Rumenig, é só você pedir que eu dou na hora e ele é um cara simples, vai tranquilo. Ele mora em São Paulo, não é São Paulo capital, mas dá um jeito, chega aí na USP e mostra para você, entendeu? Os outros estão aqui pela Paraíba, tal, etc. Mas, hein? E nós temos também um grupo de WhatsApp com esse pessoal, entendeu? Então, mesmo que porventura, digamos, o Bruno, que é o que trabalha aqui, está de férias ou viajando, está longe, a gente abre o WhatsApp, ou então insere o candidato ao Vanessa, e eles começam a conversar, bater papo, pedir foto, não sei o quê, e aí ele, junto com os outros pacientes, disse, esse ano eu acho que eu operei 2 casos aqui, entendeu? Um garoto com endoprótese que havia sido revisado depois de uma fratura periprotética que depois infectou, e o outro de uma paciente de Salvador que o nosso querido amigo esqueci do nome do nosso amigo baiano agora. Alex Guedes. Alex Guedes. Também quebrou a prótese e ele não tinha mais o que fazer, a prótese não tinha, descontinuou a que estava sendo usada, não tinha outro jeito. Uma paciente adulta já, uma sobrevida grande, ela está adulta, ela está viva, aí fiz o Vanessa também. Então, isso foi esse ano. Então, a gente uma Bom, eu acho que pergunta. o Becker queria comentar alguma coisa, fica à vontade, Becker. É uma pergunta rápida, simples, assim, mas que, como o Antônio Marcelo tem experiência com essa cirurgia de Vanessa, um número considerável de casos, então, certamente a maior casuística do país, e eu acho que da América Latina, como é que você faz, Antônio Marcelo, com relação, você deixa o membro um pouco maior para tentar, de alguma forma, compensar a discrepância que vai se desenvolver com o passar do tempo, porque a física do tornozelo não é o mesmo que a física do femur distal. Então, você mantém um alongamento e se mantém um pouco mais longo o membro do Vanessa, quanto mais ou menos você deixa, assim, tem uma proporção em relação à faixa etária? Excelente pergunta, Becker. Voltando, né, à faixa etária que a gente está conversando aqui, 10 anos de idade, tem um potencial grande, aí tem que fazer a conta. Eu não sei de cabeça assim quantos centímetros, mas a gente deixa mais longo sim. Meu filho, que também é ortopedista e me ajuda aqui no câncer, ele tem um aplicativo que faz essas contas. Eu digo, André, calcula aí quanto é que esse menino vai crescer e me diz quantos centímetros eu preciso deixar, entendeu? Mas deixa assim, porque o outro membro vai continuar crescendo e vai se equiparar com a altura do joelho do lado do Vanessa que nós deixamos. Agora, a gente está imaginando que a criança vai viver muito, né? Se ela não viver muito, ela pode falecer de metástase, por exemplo, com o joelho mais longo. Mas são coisas que a gente não tem como prever tudo e adivinhar tudo, né? Mas muito básico. E, olha, eu tenho usado bastante em salvamento de membros, digamos assim, para não amputar o paciente em prótese infectada, fraturas comunitivas, essas broncas que aparecem por aí em doentes adultos já. Eu gostaria de encorajá-los a pensar nisso, porque a função é incomparável com uma amputação. Né? E, obviamente, vocês sabem, eu estou à inteira disposição, né, para auxiliá-los no dia que alguém achar que dá para a gente fazer. Já fui até para o Uruguai e para outros lugares aqui na América Latina. Imagina ir para esse friozinho do Rio Grande do Sul. Eu acho que uma coisa importante para frisar é que o desfecho, né, do paciente para os nossos ouvintes aí, né, independe do método de reconstrução que a gente optar, né? O desfecho é muito mais relacionado com a qualidade da ressecção e a presença de metástases, essas coisas, do que a reconstrução, né? Então, só para os nossos ouvintes estarem na mesma página que a gente aqui. Bem lembrado, Ferrari. A ideia aqui hoje, então, é mais a gente discutir os métodos de reconstrução, mas a gente já partiu do princípio que a ressecção foi adequada, que a margem que você vai tentar alcançar é uma margem ampla, né? Que o paciente foi estadiado adequadamente, então por isso que sua colocação foi muito boa, né? E a gente está discutindo métodos de reconstrução. E baseado nesses métodos de reconstruções, né, eu vou deixar à vontade de cada um falar, eu vou lançar a pergunta, fiquem à vontade para começar falando. Alguém faz a desarticulação do joelho, né? E o criotratamento do fêmur distal ou da tíbia proximal sem fazer a ressecção segmentar, como a equipe de Kanazawa costuma fazer? Não sei se vocês conseguiram entender minha pergunta. Não. Mantém o osso fixo,
né? Mantém a porção proximal sem fazer osteotomia, só faz a desarticulação e congela o fêmur distal ou a tíbia proximal, né? Eu nunca fiz isso, Fábio, e a gente lá no HC, a escola é meio contra essa conduta, e eu acho que o principal motivo é a falta de informação da resposta patológica à quimioterapia, né? A gente não tem informação do uvus, né? Que para o oncologista é fundamental e tem uma correlação direta com o prognóstico do paciente. Então, e a gente teve até um caso de uma recidiva local que a gente reoperou e fez endoprótese, num caso que tinha sido feito crio, né? Então, tudo bem, é um caso anedótico, né? Pode acontecer recidiva em qualquer cirurgia que a gente faça, mas, quer dizer, não é um método infalível de matar completamente as células tumorais ali. E a falta de informação do uvus, né, da resposta, eu acho que é um fator que, para mim, para nossa escola, pelo menos, acaba cortando do nosso leque de opções aqui. Muito bom. Ô, Fábio, posso fazer um comentário? Fica à vontade, doutor Marcelo. Ô, Ferrari, eu tenho praticamente certeza que qualquer caso de recidiva local não tem a ver com o método em si, e sim com a nossa margem que nós trabalhamos. Eu também tive, e acho que terei no futuro, algum outro caso que eu venha operar, alguma recidiva local pós-crioterapia com nitrogênio líquido. Mas é porque, então, a minha margem não foi boa. Eu não consegui uma margem ampla, como o Fábio está propondo aqui. Na maioria das vezes, os tumores que nós pegamos são tumores grandes. E a gente trabalha com margem marginal mesmo. Entendeu? A gente arrisca com margem marginal mesmo. É a grande maioria dos casos. É raro um tumor da gente pode trabalhar com margem ampla, pelo menos que chegam por aqui. Eu acho que não é diferente de São Paulo, em lugar nenhum. Né? Brasil é tudo quase a mesma coisa. Né? Então, o problema da recidiva é a margem, não é o método. E a recidiva, geralmente, é em partes moles, não é dentro do osso congelado. E o senhor usa esse método, doutor Marcelo? O congelamento pediculado, é isso que você está falando? Exatamente, congelamento pedicular. Vamos fazer, não uma criança de 10 anos, o exemplo que eu vou citar, mas nós já fizemos, sim. E agora, essa semana, nós fizemos um congelamento pediculado no condrosarcoma proximal de húmero, onde mantivemos aqui a cabeça do húmero. Entendeu? Geral, pegamos uma plaquinha de reconstrução acetabular, entortamos ela artesanalmente para poder fixar lá dentro, com um osteótomozinho liso. Não é? Assim, você sabe, né? A gente trabalha com o chamado Sistema Único de Saúde, que é cruel, não dá condições da gente usar materiais adequados. Quem me dera ter uma fila, né, para fixar isso depois do congelamento, mas não tem, a gente improvisa. E, bom, o paciente foi operado, deu certo. É uma adrenalina danada, viu, Ferrari? Fábio, o pediculado, porque está sempre, deixa o cirurgião com adrenalina na hora altíssima por causa do risco de congelamento dos tecidos moles, sobretudo de vasineiros. E se isso acontecer, pode terminar numa amputação ou desarticulação. Então, precisa ter muito cuidado no congelamento pediculado. Tá bom. Becker, alguma experiência com congelamento pediculado, crioterapia pediculada? Sim, a gente faz aqui. A gente faz com alguma frequência. Acho que a gente começou a fazer ano retrasado, se eu não estou enganado. Uns 2, 3 anos a gente começou a fazer. Para fêmur, tíbia, acho que a maior parte dos casos são de fêmur. Eu não faço osteoarticular, eu não coloco o fêmur com a epífise dentro para congelar. Eu faço sempre osteotomia, ou faço osteotomia proximal e inverto, né? Daí não faço pediculado, ou faço pediculado através da metáfise, tá? Que integra de uma forma mais adequada. Mas eu não tenho nenhuma experiência assim com não tenho mais basicamente a estratégia que a gente usa aqui é tentar não fazer osteoarticular. Isso a gente não costuma fazer. Então, Correto. Não funciona. Na verdade, assim, tem algum serviço, acho, internacional que tem resultados interessantes de osteoarticular com enxerto allograft, né? Até enxerto congelado. E eu realmente prefiro não fazer. Tive um caso de frozen que não era pediculado, que eu fiz de tíbia proximal, com a osteoarticular, e infelizmente o resultado não foi positivo. Eu acabei
não adotando mais essa estratégia. E outra coisa que eu tenho feito é cada vez jogar mais para o lado do auto-enxerto do que do auto-enxerto reciclado, que eu acho que é uma tendência em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas assim, quando eu seleciono os casos, eu tenho critérios bem definidos assim, para utilizar ou não o auto-enxerto reciclado nos dias de hoje. Eu evito muito assim utilizar, por exemplo, o osteosarcoma. Ewing eu acho que é uma indicação muito interessante, mas o osteosarcoma eu tenho evitado cada vez mais pela qualidade óssea, que é sempre pior do que o sarcoma de Ewing, tá? Basicamente isso que eu tenho para te dizer. Eu acho que eu tenho 5 casos de pediculado. Tem um caso que foi feito semana passada, até, de um fêmur proximal, onde a gente fez a osteotomia do colo e inverteu, e é sempre isso que o Marcelo disse. Você fica com o pincel na mão, literalmente, porque você fica preocupado com a queimadura em tecidos moles. Sempre a mesma conversa. Bom, a experiência que a gente tem é basicamente essa de vocês também, né? Então, eu particularmente não me sinto muito confortável de fazer o autoenxerto pediculado, por conta dos riscos que a gente tem em relação às lesões de pele, de partes moles, né? E quando a gente tentou fazer os osteoarticulares, também nós tivemos uma experiência muito boa em relação à qualidade do osso residual, né? E das deformidades articulares. Então, a gente acabou optando por, nesses casos mais complexos de crianças pequenas, de menor idade, 10 anos ou menos, quando a gente tem o comprometimento da fise, né, ou da epífise, acabamos optando por fazer reconstruções com endopróteses quando se tem a ideia de preservar o membro, que não é aceitada a amputação, reconstrução com endoprótese. Recentemente, nós tivemos uma experiência aqui no hospital, Dr. Marcelo Nasser Camargo, que foi a reconstrução com uma endoprótese não convencional, expansível, com um sistema de eletropulso externo, que você não precisa abrir a perna da criança e fazer a expansão com chave, coisas do tipo, né? Foi uma experiência única, eu acho que dentro dos casos aqui do Brasil são muito poucos que já fizeram, se não foi esse o primeiro aqui na região nossa, pelo menos. Mas é uma situação de exceção. Por enquanto, o caso ainda está em andamento. Existe um tamanho da prótese que você pode expandir, não é? Você não pode expandir o tamanho que você quiser, né? Depende da ressecção que você faz, você consegue um tanto de expansão. Mas foi um caso que a gente começou, que está indo bem, e quem sabe para o futuro a gente ainda tem essa opção que os outros países já têm há bastante tempo, né? Queria saber se alguém tem experiência com essa prótese expansível, pedir rapidamente para cada um falar um pouquinho, já concluir a sua fala, nós já estamos encerrando o nosso horário aqui, e, por favor, na ordem que vocês quiserem, o Becker pode começar falando, depois Ferrari e Dr. Marcelo, e para a gente poder concluir essa questão e encerrar, por favor. Seu áudio está fechado, Becker. Não tenho experiência com fêmur, com prótese expansiva. Na verdade, eu tive um caso de um fêmur total numa criança metastática, que a gente acabou optando por não fazer a desarticulação coxofemoral e não deu nem tempo de expandir ela. Era uma prótese de uma marca nacional aqui, porque a criança acabou complicando a óbito. Então, eu não tenho, e eu estou bastante interessado assim, em tentar usar esse tipo de implante, que eu fiquei sabendo que você utilizou recentemente. E acho que é uma alternativa a casos selecionados e que pode, de alguma forma, melhorar a funcionalidade do paciente. Fábio, eu também não tenho experiência, não fiz nenhum caso ainda. Acho que em parte por falta de opção, né, de algum fabricante de mais alta qualidade, porque eu acho que é uma prótese tecnicamente muito mais complexa do que as endopróteses comuns, né? Do que as endopróteses não expansíveis. Então, se mesmo essas a gente vê em congressos e tal, que tem dificuldades, complicações de conseguir fazer expansão, às vezes trava, às vezes faz menos expansão do que o previsto, né? E fora que o custo é maior também, né? Mas não tive oportunidade mesmo e gostaria de ouvir a sua experiência e, quem sabe, no futuro tentar em algum caso meu também. Dr. Marcelo? Fábio, eu acho que é muito louvável
o que você acabou de dizer, que está tentando desenvolver uma prótese expansiva aí na Camargo, a gente tem que realmente estar disposto a isso, a inovar, a criar e tentar melhorar as condições de vida dos nossos pacientes aqui, né? Então, eu torço para que dê certo e assim que você tiver a oportunidade de colocar isso no mercado, avisa para a gente também começar a aprender e, quem sabe, utilizar em alguns casos muito bem selecionados. Repito, em crianças de 10 anos eu ainda fico muito com o pé atrás, mas um paciente um pouquinho maiorzinho, eu já me entusiasmo um pouco mais. Esse primeiro caso que nós fizemos, na realidade, é de uma empresa que já detém essa patente desse tipo de implante, né? É uma empresa internacional, obviamente. Aqui no Brasil nós não temos nenhum fabricante que consegue desenvolver esse dispositivo, mas é uma técnica bastante factível, não é muito difícil de fazer. A questão toda é o planejamento pré-operatório, né? Então, você tem que saber o tamanho da ressecção, você tem que saber o quanto você quer expandir, você tem que saber que, dependendo do tamanho da ressecção, você não vai conseguir expandir aquilo que você quer, então talvez você tenha que deixar a perna inicialmente mais longa. Então, tem uma série de trabalhos que normalmente a gente já faz já para as próteses convencionais, né? E para quando a gente vai fazer um vanés, como o senhor disse. Mas tem essa questão e o tempo de fabricação, uma prótese feita sob medida, trazer o implante para nacionalizar esse implante, né? Tem toda uma questão de tempo importante que muitas vezes não é possível para o nosso paciente, porque ele tem o tempo de fazer a quimioterapia neoadjuvante e o tempo da quimioterapia, o tempo da prótese ficar disponível não pode ser maior que o tempo da quimioterapia neoadjuvante. Então, tem muitos fatores envolvidos, além da dificuldade técnica em si, né, que precisam ser levados em conta. E, obviamente, como vocês bem já disseram, para casos, essas reconstruções são para casos muito específicos, né, e que tem que ser planejado de uma forma muito correta e muito assertiva. Depois, assim que tiver os primeiros resultados desse paciente, eu vou passando para o grupo, para a gente poder ir trabalhando junto, né? E aqueles que quiserem fazer poderem também ter um incentivo a mais para fazer a reconstrução. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui, Dr. Marcelo Souza, Dr. Ricardo Becker, Dr. André Ferrari. Foi um prazer conversar com vocês. Poderíamos ficar, acredito, bastante tempo ainda conversando, mas o podcast ele tem uma limitação de tempo. Então, eu encerro por aqui. Gostaria de agradecer à SBOT pelo convite e deixo vocês uma última palavra de bom dia e fiquem à vontade para se despedir também. Então, obrigado a todos, os ouvintes, os colegas. Foi realmente uma conversa muito interessante entre amigos, né? Mais que colegas, somos amigos também, né? E é interessante essa troca de experiências aí. Um bom dia, uma boa semana para vocês. Bom, um agradecimento novamente, né, em relação à FBOT, ao convite para gravar esse podcast. Esse é um assunto bastante desafiador, como eu já falei no começo. A gente ter que falar sobre isso em 30 minutos é mais um desafio, né? E muito obrigado, Fábio, pela excelente moderação, Antônio e Marcelo pela participação, André, muito bom falar com vocês, e a gente está disponível aí para a próxima atividade desse FBOT, quando necessário. Bom, eu só tenho a agradecer, muito salutar essa iniciativa da SBOT, não é? De uma forma geral. Essa conversa, como o Ferrari falou, entre amigos é sempre muito agradável. Em breve, mês que vem, a gente vai estar em Brasília e já estou aqui torcendo para que chegue logo o ano que vem para a gente ir para Búzios, de forma que a gente possa continuar conversando. Eu continuo animado demais. A ortopedia oncológica ela é encantadora, desafiadora, e ela é quem me mantém vivo, sabe? Porque eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu acho que eu não quero parar nunca. Tá? Muito obrigado a todos, um bom dia, eu tenho que correr para o ambulatório agora, que o povo está esperando lá para decidir os casos, trabalhar. Um abraço, Fábio, até mais, um abraço a todos. Obrigado a todos, obrigado Marcelo, obrigado Ricardo, obrigado Ferrari, e nós encerramos assim. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito bom dia a todos.